Amor. Wilson. Então, muito boa noite a todos. Que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Divino Mestre, possam abençoar as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Todo mundo bem? Hoje aqui, falar da alegria de mais uma vez estar nessa casa, pela segunda vez aqui, agradecer ao convite carinhoso que meu querido amigo Edson fez, para tentar dividir a reflexão de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo desafiante para todos nós, né? Falar do nosso casamento, falar da visão espírita sobre o casamento. O Evangelho segundo o Espiritismo é um capítulo específico para falar de casamento, capítulo 22. Palavras de Jesus: não separeis o que Deus juntou. O que Deus uniu, o homem não separa. Vamos entender, sob a ótica da doutrina espírita, como é que funciona então o casamento. Tem um ditado que diz que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Todo mundo já ouviu essa história, né? O capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre casamento, é um dos raríssimos capítulos que não tem instrução dos espíritos. Nenhum espírito se meteu a falar do casamento. Você tem uma ideia de como funciona na ótica, a importância do casamento. Você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, então, a grande maioria deles tem a instrução dos espíritos. O capítulo 22 não tem, nenhum espírito quis falar sobre casamento. Kardec então pega o trecho bíblico, faz os seus comentários, depois já vai para o capítulo seguinte. Será que é uma situação tão difícil, gente, a questão do casamento? Será que o casamento é tão complicado assim? Vamos começar primeiro analisando o seguinte ponto. Quando a gente fala de sofrimento, de aflição, o Sandro Cringe, que é um psicólogo espírita famoso, acho que todos nós aqui conhecemos, né? Participou do programa da Fátima Bernardes. Ele fala experiência de consultório, não é nenhuma experiência de espiritismo, de religião. O Sandro Cringe, na experiência de consultório de psicologia, ele fala que as duas grandes características das pessoas que estão em aflição são pessoas que agradecem de menos e que reclamam demais. Então, olha que interessante. O Sandro fala que as pessoas que estão em extrema aflição são pessoas que têm como características que são pessoas que agradecem de menos e reclamam demais. Vamos trazer para o nosso casamento. O quanto você reclama do seu casamento? O quanto você agradece a Deus pelo seu casamento? Que começa assim. A gente conhece uma pessoa, não é verdade? Se encanta com a pessoa, se apaixona pela pessoa, aí a gente fala: nossa, encontrei a tampa da minha bique, a metade da minha laranja. Não é isso que a gente faz? Fala: estou amando, é essa que a espiritualidade reservou para mim, vou me casar com essa pessoa. Não é? Você liga para a pessoa, ficava... Até hoje em dia não tem mais isso, né? Tudo WhatsApp, mas antigamente a gente ligava, ficava 2 horas no telefone. Aí a hora que terminaria, eu estava terminando já de conversar, falava: desliga você não, amor, desliga você, não é assim? A gente ama, não é? Faz coraçãozinho para a pessoa. Aí a gente casa, na verdade, vem os filhos, vem a vida, vem o dia a dia nosso, vem o tempo. Como é que se mantém o casamento? Aí o Rossandro lembra, ó, se isso é uma aflição, o quanto você agradece a Deus pelo seu casamento e quanto você reclama sobre o seu casamento. Então, você que é homem, pense o quanto você reclama da tua esposa ou do teu companheiro. Se você é mulher, lembre-se o quanto você reclama, o quanto você agradece pelo seu marido ou pela sua companheira. Dito isso, a gente precisa começar a entender, do ponto de vista da doutrina, a importância do casamento. Primeiro, pegar a questão 696 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que aconteceria se nós abolíssemos o casamento? Porque, assim, o primeiro momento que a gente começa a refletir sobre isso, a gente começa a pensar: nossa, nosso casamento, você pensa mais na reclamação do que no agradecimento. A verdade é essa. Eu estou jogando a carapuça se ela servir, porque em mim ela serve. Então, na grande maioria das vezes, ao invés de agradecer, a gente pensa mais em reclamar. Mas também o mundo que a gente vive, né, esse mundo conturbado, globalizado, a gente acorda correndo, atrasado, engole o café, sai correndo para trabalhar, trabalha o dia todo, volta em casa.
E aí, a hora que você chega em casa, um dia cheio, teu chefe fala o tempo inteiro na tua cabeça. Sabe esses dias que nada dá certo, você acorda, tudo começa a dar errado, toma café, já o café já não está bom, você vai trabalhar, começa as reclamações, chega, passa um dia terrível, teu chefe te importunando, nada dá certo, passa o dia todo, a hora que você chega em casa, acho que a única coisa que você quer, a hora que você chega em casa, é dar uma baita de uma reclamada. Porque, meu Deus do céu, que dia complicado, que dia terrível. Reclamar às vezes não é tão difícil. O Rosado fala, né? Agradecem de menos, reclamam demais. Mas reclamar também não é tão ruim assim, porque eu passei um dia tão complicado para chegar em casa e vou reclamar. Da minha esposa ainda melhor. Melhor. Muito mais fácil. Gente, será que é essa a visão da doutrina espírita sobre a visão religiosa, não só do espiritismo, de qualquer religião? Então vamos lá para o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o que aconteceria se nós abolíssemos o casamento. O Espírito da Verdade responde para Kardec: a volta à vida dos animais. Se a gente parar com o instituto do casamento, a gente volta à vida dos animais. Mais do que isso, questão 775, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que aconteceria se a gente afrouxasse os laços de família? Porque através do casamento você constitui uma família. Então Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o que aconteceria se a gente afrouxasse os laços de família? Vamos deixar esse negócio de família do lado. O que acontece? O Espírito da Verdade responde: a recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. Quanto mais você se distancia da tua família, quanto mais você se distancia do teu casamento, mais egoísta você fica. Mais do que isso, André Luiz, aquele do filme Nosso Lar, olha a frase que ele fala sobre o casamento. André Luiz diz: se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, imagine o amor que nós devemos dar à pessoa que nos ofereceu o coração. Olha a profundidade das palavras de André Luiz. Se Jesus recomenda que a gente ame os nossos inimigos, imagine o amor que nós devemos dar à pessoa que nos oferece o coração. Mais do que isso, o casamento é uma lei natural, uma lei de Deus. A união entre duas pessoas que se amam está subordinada à lei de amor, de justiça e de caridade. Se você pegar a parte 3 do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos tem 4 partes ou 4 livros. Na parte 3 vai falar das leis morais, que são as leis de Deus. Então o Espírito da Verdade faz um grupo de 10 grandes leis ali de Deus, e ele diz que a última e mais importante de todas é a lei de amor, de justiça e de caridade. O nosso casamento está vinculado, está atrelado à lei de amor, de justiça e caridade. Ou seja, quando você se casa, quando você entrega o seu coração para uma pessoa no casamento, você tem que amar, você tem que ser caridoso e você tem que ser justo. Então, olha que ferramenta importantíssima que é o nosso casamento, que às vezes o meu orgulho, o meu egoísmo e a minha vaidade está me fazendo cada vez mais me distanciar dessa ferramenta espiritual tão poderosa para a evolução do nosso espírito, como é o nosso casamento. Isso, mas como é que a gente pode entender então essa situação? Aí fui buscar no livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, capítulo 18, ele vai falar sobre família e ele vai falar sobre casamento. Aí Martins Peralva, ele diz que nós temos, sob o ponto de vista da doutrina espírita, 5 tipos de casamento. Para a gente entender porque todos os casamentos não são iguais. Por que tem gente que fica tanto tempo casado? Porque tem gente que se casa e logo em seguida já se separa. Então ele dá 5 tipos de casamento. O primeiro tipo de casamento é o casamento acidental. O que é o casamento acidental? Não houve planejamento espiritual para aquele casamento. Foi fruto do livre-arbítrio. Conheceu, namorou, casou, mas não tinha aquele planejamento antes de encarnar para dizer o seguinte: olha, você vai encarnar, vai se casar com fulano, com fulana, vai constituir uma família e vocês vão evoluir juntos na encarnação. Não, aquele casamento é um casamento acidental, fruto do livre-arbítrio. Acontece muito com adolescente. Sai para a balada, conhece uma pessoa, sai com a pessoa engravida, aí a pessoa tem que falar, as famílias já começam a pressionar, dizendo, não, tem que casar, é um casamento, do ponto de vista espiritual, acidental. Aí as famílias falam assim, né? Tem que ficar junto, porque a criança que está vindo não tem nada com isso. Tem que ficar junto, o primeiro passo que a gente vai entender. Vamos analisar, se são 2 adolescentes, qual é a melhor maneira da gente tentar estruturar essa relação, porque essa criança que está vindo,
ela tem tudo a ver com essas pessoas. Não é que não tem nada a ver. A criança que está vindo não tem nada com isso. Tem sim. Se ela vem para reencarnar ali com aquele pai, com aquela mãe, com a família da mãe, com a família do pai, é porque ela precisa reencarnar naquele seio familiar. Então a gente tem que estruturar, tentar estruturar. Às vezes o casamento, logo nesse começo, não seria o correto. Tem que sentar com o espírito desarmado, as duas famílias, deixa ele estudar, deixa ela estudar, a gente ajuda a cuidar da criança, a hora que ele começar a trabalhar, a hora que ele estiver estabilizado, se caso, agir de maneira cristã, num casamento que do ponto de vista espiritual foi acidental. Foi fruto do livre-arbítrio, não havia aquele planejamento no plano espiritual antes da encarnação. Segundo tipo de casamento que Martins Peralva nos ensina é o casamento provacional. Precisam estar juntos. Precisam estar juntos para evoluir conjuntamente. Alguém aqui conhece um casal que vive brigando? Aí você fica 20 anos sem ver. Quando você reencontra, continuam juntos, continuam brigando. É gato e sapato. É um inferno a convivência com aquele casal. Vamos sair para comer uma pizza, vamos sempre, os dois começam a brigar. Mas não se separam, estão sempre juntos. Casamento provacional. Tem que passar por aquilo. Está combinado no plano espiritual, vocês têm que se acertar. Inclusive, Martins Peralva fala que a grande maioria dos casamentos, muito provavelmente, provacional. Porque é sempre o marido reclamando da esposa, sempre a esposa reclamando do marido. Haroldo Dutra fala. Se você for entrevistar uma família, você chega e fala assim, vamos para o quarto, vou fazer uma entrevista individual. Vai entrar, vou entrevistar, os outros não vão vir. Então entra a esposa, Haroldo fala que se você começar a conversar de casamento com a esposa, não dá 5 minutos, ela vai reclamar do marido. Sai a esposa, entra o marido. Começa a falar, a entrevistar o marido, e diz que não dá 5 minutos, o marido vai começar a reclamar da esposa. Sai o marido, entra o filho. Não dá 1 minuto, o filho começa a reclamar dos pais. Então olha que é o seguinte, pode ser ali, aquele marido, aquela mulher, um casamento provacional. Aí você fala assim, meu Deus, o que eu fiz para ter que suportar isso? Pois é. Às vezes o teu orgulho, a tua vaidade, o teu egoísmo não te impede de ver que você está com aquela pessoa porque você é muito unida com aquela pessoa. Você precisa acertar os parâmetros com aquela pessoa. Outra coisa, você que escolheu. Quando estava encarnado aqui, alguém obrigou você a namorar, a casar com essa pessoa? Não, você escolheu, meu amigo. Pensa nisso. E está vinculado à lei de amor. Porque às vezes a gente pensa que o casamento é a lei do ódio, né? A gente está vinculado à lei do ódio. Eu não suporto mais a minha esposa, eu não suporto. Não, lei de amor. Casamento provacional, pensa assim. É que a gente, graças a Deus, vem com o véu do esquecimento, né? A gente não lembra o que aconteceu lá atrás. Porque talvez se eu lembrasse o que aconteceu lá atrás, eu poderia esganar a minha esposa ou esganar o meu marido. Então a gente vem com o véu do esquecimento, graças a Deus, e estou com ela. Terceiro tipo de casamento, sacrificial. Um espírito de uma envergadura espiritual maior se casa com o espírito de uma envergadura espiritual menor para ajudar esse espírito menos evoluído a evoluir. Exemplo disso, a mãe de André Luiz, no filme Nosso Lar. Lembra que ele encontra a mãe no plano espiritual, pergunta do pai, fala, seu pai ainda está patinando, está no umbral, mas eu vou reencarnar com ele novamente, vou ajudar ele. Quer dizer, ele judiou dela a encarnação toda, ela voltou para o plano espiritual, já se comprometeu a novamente estar com ele para ajudar ele na evolução espiritual. Ele tinha 2 amantes, traía a mãe de André Luiz. Ou seja, quando ela chega no plano espiritual, que ela fala, olha, a minha parte eu já fiz, já deu, imagina, ela fala, eu vou voltar e vou ajudar ele a evoluir. Aquele casal que a gente, provavelmente a gente pensa, que a gente fala, o que essa mulher está com esse cara há tanto tempo, judia dela, e ela está sempre com ele, está sempre ajudando ele. O que esse cara está fazendo com essa mulher, não dá atenção para ele, não cuida dele? Pode ser um casamento sacrificial. Quarto tipo de casamento que nos fala Martins Peralva. Casamento de almas afins. Ou seja, já vem de tempos, de várias encarnações. Aquele casamento que você namora, se apaixona, noiva, casa, passa a vida toda com a esposa, passa a vida toda com o marido, sempre gostando, sempre amando, sempre junto. Meu casamento.
Não é? De todos nós aqui, né? Sobretudo quando está na frente dos outros, não é verdade? Eu falo assim, não, meu casamento faz coraçãozinho, não faz sua esposa. Casamento de almas afins. Gente, só para vocês terem uma ideia, Emmanuel nos fala, agora não fala mais porque está encarnado, né? Mas nos falava quando estava desencarnado, que um casamento espiritualmente consolidado leva 700 anos de convivência. Ou seja, se você ficar 50 anos casado com uma pessoa na encarnação, 14 encarnações, 50 anos casados, você consolida um casamento que as almas já não se separam mais. E tem gente que não aguenta 3 meses de casado, não é isso que a gente tem visto, infelizmente, ultimamente? Mas o casamento de almas afins, não, o casamento de almas afins é aquele casal que a gente conhece, óbvio que a gente conhece. Casal que está sempre junto, tantos anos casado, um cuidando do outro, o outro cuidando do um. Aquele casal que a gente vê e fala que coisa bonita de ver, né? Que coisa maravilhosa. Por fim, o último casamento que ele nos ensina, o casamento transcendental, que nada mais é de um casamento de almas afins, ou seja, aquelas almas que já vêm junto há tanto tempo, que se gostam tanto, mas que se dedicam à prática do bem, são ativistas do bem, ou seja, uma vida toda juntos e uma vida toda em prol do próximo, a favor do próximo, fazendo caridade, ajudando, ouvindo, olhando no olho, dividindo o sofrimento, ajudando quem precisa. A gente também conhece. Quantas casas espíritas a gente não conhece que tem aquele casal há tantos anos trabalhando no centro em prol das pessoas? Na igreja católica, aquele casal católico que sempre junto, sempre ajudando. Na igreja evangélica, um centro de umbanda. A gente conhece esses casamentos, tem almas afins e que ativistas do bem. Aí nós temos que enxergar qual é, do ponto de vista da doutrina, o nosso casamento. A gente não vai saber porque a gente vem com o véu do esquecimento, mas dá para entender. Para tentar transformar o nosso casamento num casamento transcendental. Porque olha a importância que a doutrina espírita dá para o casamento. Mas por que essa relação se desgasta? Por que é tão difícil uma relação conjugal? José Carlos de Luca, no livro Com os Olhos do Coração, ele elenca 2 grandes reclamações que as mulheres têm em relação aos homens, como também 2 grandes reclamações que os homens têm em relação às mulheres. Então, primeiro nós homens aqui, vamos fazer a nossa meia-culpa e ver se José Carlos de Luca vai dar um chute na nossa canela ou não. Ele fala que 2 grandes reclamações que as mulheres têm em relação a nós é que nós perdemos o romantismo, primeiro. Quanto tempo fala aqui? Quanto tempo que você não diz para sua esposa, te amo, desculpa não te dizer isso todos os dias? Quanto tempo faz que você não dá um beijo na boca da tua esposa? Se alguém aqui sair daqui, voltar para casa, chegar a dar um beijo na boca da esposa, talvez ela fale assim, bateu a cabeça. Saiu do centro, bateu a cabeça. Vai 17 anos que não me beija. Fui tocado pelo Evangelho, você vai falar para ela. Fui tocado pelo Evangelho. Eu sei a importância da minha relação contigo. Vou cuidar muito mais do nosso casamento agora. Eu sou uma pessoa romântica. Vou lembrar do seu aniversário. Toda vez que você fizer aniversário agora, eu vou lembrar. Vou marcar na minha folhinha lá, não vou esquecer mais do seu aniversário. E a gente vai sair juntinho. Segunda grande reclamação das mulheres em relação aos homens, que a gente quer levar uma vida de solteiro. Verdade isso? Está saindo de casa, vai jogar uma bolinha com os amigos, todo homem tem direito. Gente, é uma coisa que as mulheres precisam entender o seguinte, futebol é um negócio que todo homem tem é de Deus isso, está na Bíblia. O homem tem que sair para jogar futebol com os amigos. Mas depois que sai, o problema de você sair para jogar futebol com os amigos, geralmente é de sábado à tarde, né? Se a pessoa não vem no centro, aqui, vai jogar bola, né? Assim funciona. Aí a hora que sai de jogar bola, não vai para casa, ele vai para um barzinho para tomar uma cerveja com os amigos, né? Aí fica até 7, 8 horas da noite. Aí a mulher reclama, você quer levar uma vida de solteiro. Não, você está errado. O meu orgulho, meu egoísmo, minha vaidade, dizendo, não, você está errada. Eu tenho o direito de jogar futebol, tenho o direito de estar com meus amigos. Mas, cara, um sábado à noite, que é para estar com a família, é para estar com a esposa. Então dá uma olhadinha nisso, né? Se a gente sabe que o orgulho, o egoísmo e a vaidade é o que atravanca o nosso relacionamento, se eu preciso realmente ceder, se eu preciso dar a devida importância, pensa nessas 2 reclamações que as mulheres fazem a respeito de nós.
Mas também ele fala de duas grandes reclamações que nós, homens, temos em relação às mulheres. E vocês agora vão ter que fazer a meia-culpa de vocês também. Os dois têm que ceder. Primeiro, Zé Carlos de Luca diz que nós, homens, reclamamos que as mulheres querem mandar em tudo. Nisso ele está coberto de razão. Alguém já passou pela situação aqui de poder falar? É assim, quando a mulher fala, a gente precisa conversar, arrepia os pelos. Não é assim que funciona? Para você fazer uma intervenção, você só ergue o dedo para poder falar um negócio assim. Porque ela não vem para uma conversa, ela vem para um documentário do Netflix. Não é isso que acontece com a gente? Então vocês, mulheres, têm que pensar nisso, estão querendo mandar em tudo. Outra, segunda grande reclamação. Não reclame comigo, não sou eu, é o Zé Carlos de Luca, vai lá e fala com ele. Ele diz que as mulheres viraram a gerente do lar. Você não deixa o marido fazer nada dentro de casa. Acabei de limpar, bota o pé aí. Mas vai comer de novo. Calma, gente. É uma união, é duas pessoas que se amam. Tá juntos. Porque se é uma lei de amor, de justiça e de caridade, está vinculado. Se eu não tenho amor por essa pessoa, se eu não tenho justiça, se eu não tenho caridade, quem falou que foi Deus que uniu? Foi fruto do meu arbítrio. Eu não estou fazendo a minha parte. Como é que Deus vai abençoar uma relação que eu não me comprometo com os meus deveres conjugais? Quando Jesus fala que Deus uniu o homem e não separa, é uma grande verdade. Mas a partir do momento que eu não faço a minha parte, quem diz que Deus continua abençoando essa? Por isso no capítulo 22, Kardec vai falar também sobre o divórcio. Porque se a gente lê aqui o que Deus uniu o homem e não separa, casou é para o resto da vida. E no livro dos Espíritos não funciona dessa maneira. Na questão 940 do livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vai dizer que você não é obrigado a conviver com uma pessoa que te faz sofrer. Se o casamento é uma lei de amor, de justiça e de caridade, se você sofre no seu casamento, se você não tem a reciprocidade do amor, da caridade e também da justiça, o Espírito da Verdade diz que você não é obrigado a conviver com a pessoa que te faz sofrer. Então o que acontece? Kardec nos explica o capítulo 22. O divórcio não é condenável pela doutrina espírita. É um mal, mas ele tem que ser o menor dos males. No livro Encontro Marcado, Emmanuel diz: as separações são sempre lamentáveis, porém algumas vezes são justas. Se você sofre violência física do teu parceiro ou da tua parceira, você não é obrigado a conviver com ele ou com ela nessa situação. Se você sofre violência moral do teu esposo ou da tua esposa, você não é obrigado a conviver com ela, nem com ele. Então o divórcio, ele é um mal, mas ele tem que ser o menor dos males, porque chega uma hora que você realmente não vê mais perspectiva. Só que Emmanuel inclusive diz também, o Emmanuel nos fala que ninguém, não se pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Você não pode conviver com uma pessoa que te agride do ponto de vista físico, no pretexto, porque ele chega para você e diz que te ama, ela chega para você e diz que te ama. Pede desculpa, depois vai e faz de novo. Pede desculpa, vai e faz de novo. Emmanuel fala, você não pode aceitar a criminalidade em nome do amor. Isso não é amor. Então isso tem que ser muito bem pensado. Quando você vai falar de divórcio, você tem que refletir muito, mas muito. Livro da Esperança, Emmanuel também nos fala: faça de tudo pela sua relação. Faça de tudo. Aliás, no começo, a gente falou que André Luiz disse que se Jesus nos recomendou amar os nossos inimigos, que inclusive é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai os vossos inimigos. Olha a advertência de Jesus. A advertência de Jesus no capítulo 12 não é perdoai
os vossos inimigos, suportai os vossos inimigos, tolerai os vossos inimigos. A advertência do Cristo é: amai os vossos inimigos. Aí, você fala, isso não dá para fazer. Você já imaginou, você vai fazer um evangelho? Vou começar o evangelho do lar em casa. Me ensinaram lá no centro, eu vou pegar o evangelho, vou abrir e vou ler o trecho. A hora que você abre, cai no capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O que você faz? Você fecha o evangelho e fala, não dá para fazer. Amar os meus inimigos não dá. Aí você vai ler o capítulo. Primeiro leia o capítulo para saber se você tem condição de fazer ou não. Aí você vai ver que Kardec fala que é muito difícil, nos dias de hoje, você ter um inimigo. Você não tem inimigo. Uma pessoa que, se você sair na rua, quer te matar, você não tem. O que você tem, nos dias de hoje, são adversários. Às vezes, o adversário mora debaixo do mesmo teto que eu. Às vezes, eu estou construindo, através do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade, uma relação doentia, quando na realidade essa relação tudo tinha para ser uma ferramenta maravilhosa de progressão espiritual. O que nós precisamos entender de uma vez por todas é por que o meu casamento está se perdendo. Sem analisar qual é o papel da minha esposa, eu preciso primeiro me olhar no espelho e saber o que eu estou fazendo que está desgastando o meu casamento. Faz uma reflexão honesta e você vai entender que você também era. Que não é sua esposa. Que você tem que resolver primeiro os seus problemas. Porque é uma ferramenta tão maravilhosa de evolução e às vezes a espiritualidade nos dá exemplos maravilhosos de como isso acontece. Aliás, vou falar um para a gente encerrar a nossa reflexão de hoje. No livro As Vidas de Chico Xavier, que é do Marcel Souto-Maior, que é uma biografia do Chico também, Marcel nos narra aquele encontro, o primeiro encontro entre Emmanuel e Chico. Quem assistiu o filme, lembra que o Chico está na beira do lago, lá Emmanuel aparece para ele, aí Emmanuel fala para ele: Chico, você quer saber por que você enxerga as coisas que você enxerga, que você ouve as coisas que você ouve? Você quer saber por que essas coisas acontecem na sua vida? O Chico fala para Emmanuel: claro que eu queria, é a coisa que eu mais queria era entender tudo isso que acontece comigo. Aí Emmanuel fala para ele: você vai precisar de 3 coisas. Você vai precisar de disciplina e de disciplina. Aí o Chico fala: fechou, vamos escrever esses 30 livros, porque eu preciso entender o que está acontecendo. Tanto que Emmanuel pede para escrever 30 livros, depois mais 30, depois mais 40, até o final da vida do Chico. Mais de 450 obras que até hoje ainda ajudam mais de 2.000 entidades sociais no mundo todo. Mas quando o Chico estava nessa primeira tarefa de escrever 30 livros, quando ele tinha escrito 19 livros, faltava 11 para ele completar a tarefa, ele foi autorizado pelo plano espiritual para psicografar uma carta. Essa carta era de um menino chamado Silvio Salles, menino de 13 anos que morreu num acidente de carro. E a família, para lidar com o sofrimento dessa separação, dessa perda, procura um centro espírita. E o centro fala, olha, procura o Chico, para tentar aliviar esse sofrimento de vocês. E aí o Chico psicografa uma carta dessa criança para os pais. É até difícil não se emocionar com a carta que a criança escreve para os pais. Mas a criança diz o seguinte: que a morte dele, o desencarne dele no acidente de carro, era relacionado a uma parábola indiana que ele tinha aprendido no colégio. Nessa parábola, um pastor precisava atravessar de uma margem do lago até a outra margem com uma vaca e com um bezerro. Quando chega na beira do lago, a vaca empaca. Ela não quer atravessar com o filhote. Por mais que o pastor chicoteie, chute, bata na vaca, ela não sai do lugar. O pastor não tem outra alternativa senão pegar o bezerro no braço e atravessar com o bezerro até o outro lado da margem. E aí a vaca também atravessa porque vê o filhote indo para o outro lado. E ele fala que o desencarne dele tem tudo a ver com essa parábola, porque aquele casal, durante várias e várias encarnações, vinham desenvolvendo um trabalho de ajuda à criança necessitada.
Então esse casal sempre nas encarnações anteriores, almas afins, que Martins Peralva nos fala, há várias e várias encarnações vinham fazendo um trabalho de ajuda a crianças necessitadas e que tinham parado de fazer. E que o menino foi um instrumento pelo plano espiritual que veio para que a morte dele precoce, com 13 anos de idade, pudesse fazer com que esse casal voltasse a desenvolver esse trabalho. Porque quando procuraram uma casa espírita, reabriram o trabalho de ajuda. Ou seja, abriram, né? Não sabiam que reabriram, que já vinha de outras encarnações, mas abriram o trabalho de ajuda à criança necessitada. E a criança dizia que toda vez que eles ajudassem uma criança que precisa de ajuda, eles iriam enxergar no sorriso daquela criança o sorriso dele. Que toda vez que eles ajudassem uma criança que precisa de ajuda, eles iam enxergar no olhar de gratidão daquela criança, o olhar de gratidão que ele tinha para com esses pais, que ele teve a honra de durante 13 anos ter sido filho deles. Olha a carta consoladora que o Chico dá para um casal que está num sofrimento inimaginável por ter se separado do filho amado e querido com 13 anos de idade. Aí vamos tentar imaginar uma situação que não existe, ela não é possível. Mas vamos pensar que ela fosse possível. Ela não é possível, mas vamos imaginar que fosse. Vamos supor que no velório desse menino, na hora que os pais estavam lá naquele sofrimento terrível, devolvendo essa criança para o plano espiritual, vamos imaginar que no velório dessa criança, a espiritualidade chegasse para os pais e dissesse: nós vamos devolver a criança. A gente devolve. Mas que para isso aconteça, vocês vão precisar construir dentro de vocês um processo para perdoar e amar um inimigo. Então, os benfeitores chegam para os pais e falam: ó, a gente anula tudo. Não é possível. Estamos aqui imaginando uma situação. A gente vai anular tudo isso. Mas vocês vão construir dentro de vocês dois um processo para perdoar e amar o inimigo. O que os pais da criança falariam para o benfeitor espiritual? É claro que eles diziam: pode trazer que a gente começa agora o processo de construção para perdoar e amar o inimigo. Um processo de construção para amar meu adversário. Porque às vezes eu estou enxergando a minha esposa como uma adversária. Às vezes eu estou enxergando o meu esposo como um adversário. Por que eu preciso, através do sofrimento, ter que aprender que essa relação que eu tenho tão fabulosa, tão maravilhosa com essa pessoa que está do meu lado, que ofereceu o coração para mim, é a maior ferramenta de evolução espiritual que eu disponho. Inclusive para junto com ela poder fazer o bem a quem precisa. Inclusive crianças necessitadas. Por que um evento tão difícil desse, que o menino agradece a espiritualidade por ter sido instrumento de fazer esse casal voltar a trabalhar por quem precisa, agradecia os pais de joelho pela oportunidade de ter sido filho deles por 13 anos, e que dizia que teria a maior gratidão do mundo por ter passado 13 anos como filho deles. Por que a gente precisa de tanto sofrimento no nosso casamento? Por que a gente precisa construir uma relação de ódio? Por que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo nos impede de olhar no olho do meu parceiro, da minha parceira e falar: vamos retomar o nosso casamento? Como dizer: mano, eu vou investir tudo na minha relação, é com você que eu quero ficar. O mínimo de quem tem o coração tocado pelo capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo é hoje olhar no olho da esposa ou do marido e dizer: eu te amo, vamos seguir junto. A gente precisa desse amor. Vamos novamente cultivar a nossa relação. Meus irmãos, do fundo do meu coração, queria agradecer a atenção e a paciência de vocês terem me ouvido, e que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco agora e sempre. Muito obrigado.